Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero conversar com você sobre família, Sobre um assunto importante que é as obrigações das esposas e dos maridos na família. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a importância da submissão feminina ao marido. Algumas pessoas talvez não compreendam isso, ou na verdade tenham dúvidas acessórias, que vão além disso. Como o vídeo era muito focado, eu acabei não tratando de todo o assunto. Então vou tratar não de todo o assunto também, mas de uma parte mais abrangente. Eu vou falar da importância das esposas serem submissas, mas vou falar mais rapidamente sobre isso. E vou focar mais nos deveres do marido para com suas esposas, tá bom? Então nós vamos fazer isso, vamos lembrar um pouquinho os deveres da mulher no casamento, E logo depois vamos focar mais nos deveres do esposo especificamente, tá bom? E vamos falar inclusive de uma possibilidade de certa violência doméstica, o que fazer quando isso acontecer, Então vamos pensar nisso, mas pensando em violência doméstica, veja bem, não é de um verdadeiro crente. Um verdadeiro crente jamais faria isso, mas um falso crente poderia fazer isso. Então nós vamos pensar nisso agora, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias, inicialmente, em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, Versículos 9 ao 15, Nós vamos estudar esse versículo aqui, especialmente o que diz o versículo 15, Diz o seguinte, versículo 15, a respeito da mulher: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Isso aqui, esse texto bíblico, é um escândalo para as feministas, Porque diria que as mulheres seriam salvas tendo filhos. E isso para as feministas é um absurdo, porque elas são assassinas de bebês. Elas pregam, o aborto e coisas desse tipo. Portanto, uma mulher que seja salva tendo filhos seria um absurdo. E isso gera certa, digamos assim, estupefação no meio da nossa sociedade, porque a nossa sociedade está muito contaminada pelo feminismo. Então nós precisamos entender o que esse texto bíblico quer dizer para que possamos fazer uma análise correta. Primeira coisa, o texto, para você entender ele todo, você tem que começar do versículo 1 do capítulo 2. E no versículo 1 especialmente, Paulo faz uma exortação a toda a humanidade, tanto homens quanto mulheres, para que pratiquem o bem, ou melhor, tenham boas obras, se você preferir, ou mais corretamente, tenham um bom testemunho. Ou seja, se uma pessoa tem um bom testemunho, automaticamente ela será um bom crente, um bom marido, uma boa esposa. Então, o fundamental é que tenha-se um bom testemunho. Veja o que Paulo diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. O Paulo está falando para uma igreja que era perseguida pelos reis, pelo imperador romano e por outros, Mas ele não está dizendo assim, vamos nos rebelar, vamos fazer uma revolução, não. Ele está pedindo para orar por essas pessoas. Percebe a diferença? Ele está pedindo para orar para que a igreja, o povo de Deus, tenha uma vida sossegada. Para você querer uma vida sossegada, você deve seguir os padrões de Deus. E o padrão de Deus não é você fazer uma revolução, como pregam alguns, mas o padrão de Deus é você orar pelos seus governantes, E quando eles estão errados, você vai pregar contra o erro deles, mas jamais fazer algum tipo de revolução, tá? Porque pode acontecer de seus governantes errarem. E você vê os profetas no Antigo Testamento que pregavam contra um pecado do povo de Israel, que muitas vezes era engendrado pelos próprios reis de Israel, certo? Então um profeta também é aquele que aponta o erro nos governantes como uma forma de exortação à correção, tá? Um pregador que concorda com tudo que um governante faz e que defende tudo que um governante faz, ele não é um bom pregador, ele é um falso profeta. Pois os falsos profetas é que faziam isso na Bíblia, E você tem vários relatos que mostram que os falsos profetas
concordavam com tudo que o seu governante fazia simplesmente para terem uma boa situação política, uma boa influência política naquele meio em que atuavam com suas falsas profecias. Então, cuidado com os falsos profetas. Portanto, Paulo nos diz, nos admoesta, nos exorta, apela, melhor dizendo, para que venhamos ter uma vida pacífica, né? E que oremos por todas as pessoas, especialmente pelos nossos governantes. E ele diz ainda que essas boas obras, elas são o que Deus espera de nós, né? Especialmente o versículo 2 a 6 diz o seguinte, né? Ou melhor, 3 a 6. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e tenham o conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Veja bem, então ele está dizendo aqui que Deus, ele quer que você seja uma pessoa que apresente um bom testemunho, e apresentando esse bom testemunho, as pessoas possam ver que você é um verdadeiro servo de Deus. E além disso, isso é não só a vontade de Deus, como é tanto a vontade de Deus, que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, exatamente pensando nisso, para servir de testemunho ao seu tempo, ou seja, ao meu tempo de vida. Enquanto você está vivo, o que você faz deve servir de testemunho. E aqui Paulo está falando, lembrando, né? Está falando a todos os seres humanos, homens e mulheres, tá? Então ele está falando a todos, homens e mulheres. Só existe homem e mulher, não existe outra coisa, né? Segundo a Bíblia Sagrada e também segundo a biologia, se bobear, né? Com certeza, né? Então, continuando. Paulo, depois de apresentar isso, que todas as pessoas devem ter um bom testemunho, ele resolveu falar sobre a sua autoridade, a autoridade dele mesmo, para estar aconselhando o que iria aconselhar agora. Diz o versículo 7, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Aí ele começa então a dizer depois o que ele quer. Com essa autoridade dele de pregador, apóstolo, doutor dos gentios, na fé e na verdade, né, ele começa então a dizer o que ele deseja, o que ele acha que as pessoas deveriam fazer. Já que as pessoas, todas elas, homens e mulheres, têm que praticar boas obras, agora ele vai dizer o que ele pensa especificamente, né, com sua autoridade de apóstolo de Cristo, como deve se comportar um homem e como deve se comportar uma mulher. Só que aqui ele dá linhas gerais, tá? Mas é bom você perceber isso para entender. Ele começa dizendo, quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas sem ira nem contenda. Então os homens deveriam ter um bom testemunho de pessoas pacíficas e não pessoas briguentas ou de qualquer outra coisa desse tipo. Os homens cristãos devem ser pacíficos e não pessoas que procurem simplesmente a luta que eu estou dizendo no sentido de oposição aos outros, né? Não nesse sentido, né? A não ser que seja em esporte, é outra coisa, é outro assunto, não mistura, tá? Então, o bom cristão, ele deve se levantar mãos santas, sem ira nem contenda. Uma pessoa pacífica e que vive bem a sua vida e que tem um bom testemunho da verdade, né? E continuando ainda, agora ele fala das mulheres, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modesta, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, ou seja, com bom testemunho. Paulo está dizendo que a mulher ela não deve se apegar muito à mera aparência. Não que ela não devesse andar bem vestida, andar bonita nesse sentido, mas no sentido de tornar a mera aparência, o mero tratamento cosmético como a sua essência humana, como sua essência como pessoa. Mas é isso que acontece hoje em dia.
Muitas mulheres abandonam a sua essência de mulher, a sua essência de pessoa como imagem e semelhança de Deus e se transformam em imagens de um produto, digamos assim, pseudo-humano quase, né? Que é uma mulher planejada, projetada. Isso não é a vontade de Deus, né? Não adianta simplesmente ter um tratamento cosmético e não ter exatamente essência em si mesmo. É isso que Paulo está dizendo ali, especialmente para as mulheres, até porque essa questão de cosmética é muito própria da mulher, né? E ele continua dizendo outra coisa ainda: a mulher aprende silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Aqui está dizendo que a mulher deve estar em silêncio, não usando de autoridade sobre o marido. Por que ele está dizendo isso? Já vimos lá no vídeo anterior, a submissão da mulher ao homem. Você vê lá que tem outras explicações lá. Mas a princípio é para manter a unidade e o funcionamento da família de forma correta, sem dúvida do que deve ser feito. E ele diz aqui que a mulher deveria aprender em silêncio porque era costume daquela época. A mulher não se manifestar em locais públicos propriamente ditos, mas aprender diretamente com seu esposo, né? Procurar a orientação do seu esposo. E ele continua dizendo ainda, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. O que ele está dizendo aqui também, além do costume da época, ele está dizendo que algumas mulheres, né, tem implícito isso, que algumas mulheres queriam abandonar esse costume de sujeição ao marido, de um costume patriarcal, para exercer outros costumes. Pode-se dizer aqui que seria uma proto-feminista, né? Não existia o feminismo, mas era como se fosse isso. Uma pequena semente maligna do feminismo aqui. E algumas mulheres estavam fazendo isso. E Paulo diz que desde Gênesis, quando ele cita aqui que Adão e Eva, ele está mostrando que desde Gênesis, Deus já definiu o que seria feito. Ao homem estava determinado que ele comeria do fruto do seu trabalho, do suor do próprio rosto, produziria seu alimento. E a mulher que teria dores de parto e que seria submissa ao marido. Percebe? Então são coisas totalmente diferentes. Então, no caso, nós podemos ver aí que ele está fazendo remetendo ao início da criação e trazendo isso. Porque era o papel da mulher definido por Deus em Gênesis 2, ou melhor, Gênesis 3. O papel da mulher como família definido em Gênesis 3 é exatamente esse, de ser mãe. Tá? E ele continua dizendo ainda: salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade da santificação. Ou seja, a mulher será salva dando à luz a filho, ou seja, cumprindo o seu papel de mãe, tá? Assim como o homem também cumprindo o seu papel de pai, certo? Mas isso significa, por exemplo, que mulheres solteiras que não têm filho não serão salvas? Não significa isso. Significa, por acaso, que mulheres que não têm uma fertilidade mais forte, digamos assim, elas e não tenham filhos, elas não serão salvas? Não significa isso. Significa apenas que a mulher deve fazer o seu papel na sociedade. E quando faz o seu papel, ela está obedecendo a Deus. E por obedecer a Deus, por submissão a Deus, através da obediência ao patriarcado, essa mulher será salva, por cumprir o papel na sociedade que Deus determinou e não que uma ideologia determinou, certo? Então vimos aqui a primeira parte, ou seja, a mulher é submissa e não deve confundir ideologia com o mandamento de Deus, tá? Ser submissa ao marido é um mandamento, tá? Mas agora vamos para outra parte. Alguém pode dizer assim: ah, mas sei lá, a mulher ser submissa, que coisa horrível. Os homens são maus, os homens são isso, são aquilo, né? Alguns homens batem mulheres e coisa do tipo. Vamos lá começar de uma coisa. Existe uma figura que pintam como se o patriarcado fosse a violência contra a mulher. Não tem nada a ver, tá? Isso é uma figura que os feministas inventaram para enganar as mulheres que estão sendo, digamos assim, ludibriadas por essa ideologia maligna, né? Na verdade, o que acontece? A mulher, né, ela se submete ao marido, mas não de qualquer forma. O patriarca também, o patriarcado, né, traz ao homem também
algumas, digamos assim, responsabilidades singulares para que possa ter essa autoridade sobre a mulher, né? Para que possa ser alguém que a mulher se submeta. Vamos ver em Efésios 5, 22 a 23, o que nos diz. Ele começa repetindo o mesmo discurso, né? Que é o mesmo assunto aqui, só que ele fala das mulheres e dos maridos, né? Vós, mulheres, sujeitáveis a vossos maridos como ao Senhor, ou seja, como se fosse Deus, né? Como se fosse Cristo, tá? Forte isso, tá? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, tá? Então ela está deixando aqui um mandamento que, poxa, é muito forte isso. Se submeter ao homem, ao marido, melhor dizendo, não a qualquer homem, mas ao marido, como se ele fosse o Senhor, né? Ele continua dizendo ainda, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Meu Deus, as feministas devem estar se rasgando nesse momento, né? Devem estar, a Simone de Beauvoir, por exemplo, deve estar se torcendo no túmulo, quando ela ouve um texto desse, né? Ou no inferno, onde ela estiver, né? E ela pensa, ouvindo um texto desse, uma feminista se ira. E por isso mesmo é impossível existir feminista cristã, tá? Feminista cristã não existe, não tem cabimento essa história de feminista cristã. Feminista cristã é uma pessoa que está totalmente deslocada da verdade, que odeia a Bíblia. Então não aceitem essa ideia de feminismo cristão, porque é contra textos como este, tá? Totalmente contra. Agora vamos continuar falando sobre os maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Veja bem o que interessante. Deus está dizendo aqui que as mulheres devem se submeter ao marido como se o marido fosse o próprio Deus, né? E não no sentido de idolatria ao marido, né? Não estou dizendo isso, mas no sentido de submissão, tá? Simplesmente submissão na ordem hierárquica das coisas. Mas esse marido também, ele tem a obrigação de amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Você sabe como Cristo amou a igreja? Ele amou a tal ponto de dar a sua vida morrendo na cruz para nos salvar. Isso que significa amar como Cristo amou. Ou seja, o homem, ele tem que amar a tal ponto a sua família, a ponto de protegê-la de tal forma que, se necessário for, ele entregue a sua vida para salvar sua família de um destino pior. Percebe como é importante isso? E não só isso, se necessário for, mas em outros casos, no dia a dia, o homem também deve estar provendo a sua família, cuidando da sua família, protegendo sua esposa e seus filhos, especialmente sua esposa, para que nada falte a ela, para que ela tenha uma vida saudável, sustentada, correta, decente, com amor e com cuidado. Não é um mero autoritarismo, como se fosse um coronelismo, como alguns pensam. Não tem nada a ver. Essa ideia de que o homem teria um patriarcado, que seria opressor, é burrice de feminista, tá? Porque na verdade o patriarcado, ele diz aqui, que é para quem ama. Aquele que não ama a sua mulher é um ímpio, e ele, portanto, não deve merecer crédito como crente. Ele deve, inclusive, ser advertido, tá? Deve ser, inclusive, se for o caso, excluído da igreja. Preste atenção no que eu estou dizendo. Um homem que não ama a sua mulher, que maltrata isso e aquilo, né? Ele deve ser até excluído da igreja, se for o caso. Mas vamos chegar lá, tá? Claro que existem problemas, como todo casal vai amadurecendo no casamento e vai tendo problema aqui, problema ali, uma discussão aqui, um biquinho aqui, um biquinho ali, mas depois vão acertando, vão amadurecendo e vão conhecendo melhor um ao outro. Isso também não é motivo para qualquer coisa sair taxando também os caras, né? Não é qualquer coisa, né? Tem que haver também um amadurecimento com o tempo, tá? E ele diz que, assim como os maridos, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo.
Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Percebe a diferença? O que é o patriarcado para o feminismo, né? É um homem que não gosta de mulher, que odeia a mulher, que quer machucar a mulher, isso e aquilo. Para elas é isso, mas biblicamente não é. Biblicamente é um homem que ama a mulher, né? que quer o melhor para a sua mulher e que fará tudo por ela. Percebe a diferença? Então esse é o patriarcado verdadeiro bíblico contra aquele falso patriarcado feminista. Então nós vimos aí que o homem há sim uma responsabilidade grande dele perante a sua esposa para com a igreja. Aí vamos àquela pergunta: e se há homens que praticam, por exemplo, violência doméstica? É possível que exista? Podemos dizer que sim, porque nenhum grupo humano é perfeito. Existem pessoas que são realmente convertidas e estão na igreja, e existem pessoas que estão na igreja, mas não são de fato convertidas e precisam ser observadas e, quando necessário, corrigidas. Mas aí o que nós devemos fazer nesse caso? Vamos lá para Mateus, né? Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 22, né? A Bíblia nos mostra que a primeira coisa que devemos fazer é buscar o perdão, buscar a reconciliação, buscar a correção de uma pessoa, certo? Você busca a correção e, buscando essa correção, você vai conseguir ganhar essa pessoa para Cristo, certo? E vai resolver a sua vida e a vida dos outros. Só que quando isso se torna impraticável, existe uma maneira correta de agir. Você vê os políticos aí dizendo: vai denuncie teu marido se isso ou se aquilo. Não é por aí. Inicialmente não é por aí. Posteriormente pode até ser, mas inicialmente não. Como podemos ver aí Mateus 18:15, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. É o que Jesus falou. Primeiro você fala com o seu marido, diretamente. Primeiro você repreende a ele. E depois que você repreendeu a ele, se ele te ouvir, você ganhou o seu marido. E automaticamente você se tornou uma mulher sábia que edificou a sua casa, né? Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Então, de uma próxima vez, né, ele errou novamente, você vai chamar 2 ou 3 testemunhas, chama de preferência 3, né? Chama 3 testemunhas e fala assim: estou na frente dessas testemunhas e estou dizendo que você faz isso, isso e isso. E quero que você pare com isso. Essas testemunhas aqui da igreja estão sabendo que você faz isso agora. Mas fale uma verdade, não fale uma mentira na frente das testemunhas, porque alguém vai te confrontar e você terá que provar o que você está dizendo, certo? Então fale uma verdade, tá? Não vai usar, como algumas fazem, tentar se vingar usando recursos estranhos, né? Tem um caso aqui numa cidade aqui perto, em que uma pessoa acusou o rapaz de tê-la violentado. O rapaz ficou preso durante anos, depois descobriram que a moça tinha mentido, porque ela queria, não sei, alguma situação, não houve um acordo e ela resolveu se vingar dele acusando de tê-la violentado, certo? Então cuidado com isso, porque existem pessoas também, né, algumas mulheres que têm interesses estranhos, mas isso não é o geral. De um modo geral, na normalidade, as mulheres não querem isso, né? Então elas vão querer entrar em acordo, então vão trazer testemunha. Com as testemunhas da igreja, reconhecidas na igreja, pessoas de boa índole, de boa fama, que sejam respeitadas pelos outros, você vai chegar e vai falar isso com ele. Provavelmente, se ele for uma pessoa convertida realmente, se for uma pessoa que tema a Deus, ele vai parar com essa situação, tá? Esse aqui provavelmente, né? Em maior parte dos casos dará certo e evitará o problema. Agora, mas Jesus diz assim: em alguns casos não dá. E no versículo 17 diz: se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentio publicano. O que quer dizer isso?
Você falou primeiro com ele, depois falou com 3 testemunhas, as 3 testemunhas ele não deu trela para as testemunhas. Uma dessas testemunhas pode ser até o pastor da sua igreja, ou mais de um pastor, e irmãos da igreja, um diácono, outro irmão, né? E se não escutar, você vai à igreja, ou seja, você vai à assembleia da igreja. Você vai à assembleia da igreja e faz essa reclamação. O certo é isso, fazer essa reclamação na assembleia, para que a igreja possa chamar a atenção dele publicamente. E chamando a atenção dele publicamente, se ele não atender, ele será considerado como gentio ou republicano, ou seja, uma pessoa que não faz parte do corpo de Cristo, e automaticamente será excluída da igreja, tá? Agora, tem pastor que não vai querer fazer isso, né? Tem pastor que não vai querer fazer isso. Eu vi um caso, inclusive, de um pastor, de pastores, não sei se, não vou estender esse assunto porque foi uma coisa que falaram. Pastores que esquecem essas coisas, passem essas coisas para debaixo do tapete. Não é para passar para debaixo do tapete, é para levar até a assembleia em último caso, tá? Depois que levou para a assembleia, aí sim outra coisa. Se a pessoa ele continua violento, aí é para agir como gentio publicano, excluir da igreja e de preferência a esposa denunciá-lo aos órgãos responsáveis contra isso, né? Agora, uma coisa importante, se o pastor se recusa a fazer isso, esse seu pastor é que tem que ser excluído da igreja, tá? Esse seu pastor é que não deveria jamais ser pastor, porque se uma ovelha está passando por essa necessidade, de fato, tá? Veja bem, estou falando que existem exceções, né? Que tem umas pessoas que fazem manipulação das outras, inclusive pessoas que aparentemente seriam vítimas, né? Então, tirando as exceções, botando a norma geral, que é a normal, o correto, né? Se o pastor não tomar providência, o seu pastor não deveria ser pastor dessa igreja, tá? Aí você deve também chamar a igreja e falar isso, ó, o pastor deveria ter tomado ação contra isso. E como que você vai fazer isso? Ah, não, eu vou fazer isso fazendo fofoca do pastor. Não, você também vai na assembleia. Chama o pastor em particular, fala com ele. Se ele não fizer, você chama com 2 ou 3 testemunhas, também com o pastor, tá? Se ele não fizer com 2 ou 3 testemunhas, aí você leva para a assembleia. A mesma coisa. Tanto serve para o esposo, quanto para o pastor, ou qualquer outro irmão que você tenha um problema de um modo geral. Então você precisa realmente saber que esse é o caminho. Só que, eu te aviso, esse caminho também não é fácil. Você vai ter que ter disposição para se indispor com as pessoas, para entrar em certo atrito, e quando entrar nesse certo atrito, você vai depois ter os resultados. Mas se você se omitir desses atritos, pensando que é mais confortável não ter atrito, você estará arranjando cada vez mais problemas, tá bom? Então essa foi o nosso estudo de hoje, falando sobre os deveres das mulheres e dos maridos, e também sobre como se defender corretamente, biblicamente, né, de uma possível violência que venha ocorrer aí, tá bom? Então que Deus a abençoe rica e abundantemente, especialmente as mulheres, né? Esposas, filhas e todas que temem a Deus, né? E que querem fazer a vontade de Deus. E também aos maridos que são verdadeiros homens de Deus, que seguem o padrão patriarcal da Bíblia, que significa que a mulher é submissa ao marido, mas o marido tem que amá-la acima de tudo, né? Veja bem, o marido tem que amá-la acima de tudo. Por incrível que pareça, a Bíblia não pede à mulher para amar o marido. Percebe que interessante? Não pede que ela ame o marido acima de tudo, pede para ela ser submissa. Porque é natural que a mulher ame. A mulher é um ser mais amoroso, digamos assim. Mas o homem é um mandamento para ele, amar a esposa. Se ele não ama a esposa, ele está descumprindo um mandamento de Deus, e como ele descumpre o mandamento de Deus, automaticamente ele não é um verdadeiro servo de Deus. Então esse foi o nosso estudo de hoje, espero que tenha sido útil para você, que Deus abençoe rica e abundantemente.